Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar como lidar com vícios de linguagens na escrita criativa. Todos nós temos vícios de linguagem, todos nós temos jargões, sabe? A gente tem aquela frase que as pessoas... Se você tem... Qualquer pessoa pode apontar para você uma palavra, uma frase, uma expressão que você usa muito. E na escrita não é diferente, tá? E a gente vai percebendo como que a gente faz isso com a prática, sabe? Então, eu estou trazendo assim, esse conteúdo realmente para falar para quem está nesse processo, né, de melhorar a própria escrita criativa, que eu acho que é um processo eterno, sabe? Eu acho que apesar de que a gente pode ter aptidões na vida, a gente sempre pode melhorar. Então a escrita criativa não é diferente. Todos nós podemos e devemos estar constantemente melhorando a nossa arte, sabe? Então é por isso que eu tô falando disso hoje. E é coisa assim que a gente aprende muito na prática, sabe? Vícios de linguagem, acho que de tudo que eu já falei aqui no canal, é aquela parte criativa que você precisa praticar para você aprender a lidar. Eu lembro quando eu publiquei o meu primeiro livro, né, todo o processo de revisão, como que eu aprendi e como que ninguém me ensinou, né? Então, tem coisas que assim, ninguém ensina, a gente aprende na marra, né? Mas, bom, para não dizer que ninguém ensina, eu vim aqui, né, para poder também já dar essas palavras, né, já dar já algumas orientações que vão ser importantes para você ao longo da sua carreira, que antes ninguém falava, agora você pode se informar melhor, tá? Não sou só eu que falo, nós temos outros canais, temos outros sites que falam de escrita criativa, né? Então eu recomendo que você sempre esteja se informando da maneira que for melhor para você, da forma que for melhor para você. É isso que importa, acima de tudo, atender suas necessidades, tá? Mas são coisas assim que, e sim, são coisas assim que quando eu aprendi, né, eu tava tem 15 dias, eu acho, tem um mês, eu estava numa reunião com a equipe da editora e assim, eu falei, cara, a gente podia, né, preparar, né, umas orientações para os escritores. E a postura, assim, de alguns colegas, né, foi tipo, não, a gente não tem que, a gente não é escola, a gente é empresa, né? E é verdade, né, um hospital não ensina você a ser médico. Você aprende a ser médico e depois trabalha no hospital, sabe? É assim que o mercado funciona, sabe? E um contador não chega na empresa e aprende a ser contador. Ele já sabe, ele já chega sabendo e trabalha lá, sabe? Então, as editoras esperam que você chegue sabendo, mas que ensina, né? Eu acho realmente injusto ninguém ensinar. Acho realmente injusto a gente dividir a quem aprende na marra, a quem aprende por adivinhação, sabe? Quem tem essa resiliência de aprender e continuar errando e aprendendo, sabe? E sem ter, assim, algum tipo de treinamento, algum tipo de preparo, sabe? Isso que eu acho que é também injusto pra caramba. Então eu não posso convencer a minha editora a mudar de postura, porque a editora sinceramente está certa de manter essa postura, de não ser uma escolinha, sabe? Não é papel da editora isso, sabe? Eu acho que, inclusive, se a editora quisesse ensinar os autores a serem autores, ela estaria também comprando muitos pepinos nesse pacote, né, que poderiam ser prejudiciais a ela, sabe? Então, realmente acho que o caminho é a gente aprender primeiro e trabalhar depois, sabe? Por isso que eu tô aqui também, sabe? Para já preparar, né, a todos nós melhor para encarar esse mercado que é competitivo. Então, para você lidar com os seus vícios de linguagens, eu vou falar aqui 5 tópicos muito importantes que vão te ajudar muito. O primeiro, ele é um tanto, eu sempre achei ele imensamente óbvio, mas eu vejo muita gente dando murro em ponta de faca, que é a simples revisão. Nenhum texto, nenhum escritor está com o texto pronto quando termina de escrever. Simples assim, sabe? Então, você escreveu um livro, qualquer texto, tá? Escreveu o capítulo do livro, você vai precisar revisar. Eu já falei de revisão aqui várias vezes aqui no canal, que é um assunto que eu preciso martelar, né? E assim, o professor precisa repetir as lições, né? Ao longo da vida a gente repete muita lição ao longo de toda a nossa carreira, tá? A gente cai no mesmo erro, né? Ninguém aprende de primeira, tá?
Então, eu preciso aqui frisar isso. Escreveu? Respira fundo, revisa. Não de imediato. Eu não recomendo que você termine de escrever e já comece a revisar. Termina o texto, vai fazer outra coisa, sabe? Vai regar as plantas, vai ver um vídeo no YouTube, vai trabalhar, vai fazer, vai estudar, sabe? Vai fazer outra coisa, sabe? Vai fazer outra coisa. Vai escrever outro texto, sinceramente, acho bom. Eu faço isso de estar escrevendo um artigo de escrita criativa e depois um conto, depois um capítulo do livro, né? E aí depois você volta e revisa. Eu posso até escrever e revisar no mesmo dia. Eu posso fazer isso. Eu posso até revisar 2 vezes no mesmo dia, mas não em sequência, tá? Então, esteja atento ou atenta, né? Tenha atenção à revisão. Você vai precisar revisar, tá? E eu recomendo até mesmo, né? Enfim, meu segundo ponto, na verdade, eu já ia emendar o segundo ponto sem dar um anúncio do tópico, né? Também é muito importante você dar tempo ao tempo, tá? Primeiro ponto é esse. O texto não está pronto. E você, quando vai revisar ele, você vai encontrar os seus vícios de linguagem, tá? E revise procurando quais são os termos que eu repeti. Eu, Bernardo, uso muito mais, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, eu falo muito isso. Eu escrevo muito assim, eu escrevo por antíteses, né? Eu apresento a ideia e contraponho essa ideia, é assim que eu me expresso, tá? Mas aí é no nível assim, que se eu faço isso 3 vezes na minha frase, se deixar, eu faço isso, sabe, 10 vezes na página, sabe? E eu percebo isso na revisão, né? Então, procura, atenta aí. Depois que eu me conheci, depois que eu comecei a revisar, eu comecei a ver, eu comecei a sacar. Esse que é um ponto da revisão, tá? Quando revisa, você começa a encontrar e começa a ver os seus padrões. Todos nós temos esses padrões, tá? Então você revisa, fica atento e atenta aos seus padrões e começa a revisar já procurando por eles, né? E o segundo ponto é dê tempo ao tempo. Fique um dia inteiro, no mínimo, sem tocar nesse texto. E volte a ele depois. O cérebro, ele vicia, a leitura vicia demais, tá? Então é importante a gente dar um tempo assim, respirar fundo e voltar nele depois, tá? Então sempre que eu vou lançar um conto, né, eu tenho esse processo, né? Eu às vezes estou cansado de aquele conto, eu quero ir pro próximo, mas eu tiro um dia de folga dele, no mínimo, né, uma semana se possível, abro ele e reviso do zero. Dê tempo ao tempo para o seu cérebro arejar, para você começar até mesmo a esquecer o que você escreveu, para você não ficar, porque você, uma coisa que é curiosa que todo escritor percebe, você começa a ler já adivinhando o que você escreveu, e só que aí você está lendo e você está completando o que você já escreveu na sua mente, mas você não está olhando de fato do que você escreveu. E aí você erra uma vírgula, você erra uma digitação, né? Por que o editor não pega um erro de digitação? Porque ele já lembra que ele escreveu aquela palavra, e ele pensa na palavra e passa direto, e não pega. Por isso que é importante dar esse tempo de respirar, tá? Começar a esquecer, para quando você revisar, tá com essa atenção mais renovada e encontrar os seus erros. E isso é também muito valioso para vícios de linguagem, tá? Cara, direto, assim, eu tô escrevendo, tô revisando, eu pego, assim, uma palavra, um termo, e eu me pergunto, já usei antes, aí eu dou uma pesquisada, né, o Ctrl vem depois, né, a ferramenta que eu de fato uso para encontrar, tá? Mas, enfim, eu me pergunto, eu já falei isso antes, né? Às vezes sim, às vezes eu usei a mesma palavra no mesmo parágrafo, né? E aí eu tenho que tirar tenho que escolher de mudar uma ou refazer a frase, o que eu vou fazer, tá? Às vezes não, às vezes é impressão minha, né? Pô, já falei isso antes, né? Não falei, né? Esse é o ponto. Eu lembro que eu tinha falado, mas era naquele momento, não tá tudo certo. Mas isso a gente só faz revisando. E por isso que é importante dar tempo ao tempo. Você começa a perceber menos os seus erros, né? E começa a simplesmente atropelar seus vícios de linguagens, né? Então, esse momento da revisão é muito importante. E como, de fato, né, encontrar esses vícios de linguagem de maneira mais prática, né? Que isso posso falar, tem coisas que sim, que eu falar é importante, mas você pode acabar tentando aplicar na sua escrita criativa e acabar
não encontrando mesmo assim, sabe? Isso é importante. Então, como de fato encontrar os serviços de engajamento de maneira assim, mais infalível, né? Um método real, assim. O primeiro de todos é o Ctrl F. Ctrl F é o atalho eu uso o Google Chrome para encontrar palavras. E eu meto o Ctrl F e eu já sei assim, por fim, eu falo muito isso, por fim, eu repito muito isso, né? Eu, às vezes, falo, tipo, por um lado uma coisa, por um lado outra. A boa notícia é essa, a má notícia é aquela. Eu tenho essas coisinhas assim, né? Esse que é o ponto. Eu dou um Ctrl F, digito aquela palavra ou aquela expressão. Às vezes eu escrevo só o prefixo da palavra, porque eu escrevi a mesma palavra, só que com um sufixo diferente, né? São variações da mesma palavra, são versões da mesma palavra que fica repetitivo da mesma forma, né? Por exemplo, sei lá, enfim, agora não tá vendo não tá vendo assim, mas o mais, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, é um exemplo disso, porque dá na mesma você falar isso tudo, né? Às vezes a minha solução é trocar um mais por um porém, né? Trocar um porém por um contudo, né? Por um entretanto, mas às vezes não, às vezes eu preciso recriar a frase para tirar esse vício, né, de fato. Às vezes esse vício, tem vezes que eu não precisava, isso que eu não preciso falar esse mais o tempo todo, eu não preciso, sabe? Tem vezes que eu boto de vício mesmo, tem vezes que eu preciso, né? Então, sei lá, se eu preciso, mas tá ruim, então eu falo mais uma vez, porém outra, fica melhor, né? Tem vezes que eu não preciso, eu troco. Dói um pouquinho, mas é o jeito. Então esse Ctrl F me ajuda muito, né? Eu boto aí o must e vejo quantas vezes eu falei must naquele texto, muitas geralmente, né? Então, o Ctrl F é a ferramenta do Google Chrome, porque eu escrevo no Google Docs, que eu uso. Dependendo da ferramenta que você usar de escrita, é outro. Vai vir outro atalho, né? Mas toda ferramenta de escrita tem essa ferramenta. Tipo, não importa se você usa qual plataforma você usa. Eu escrevo no Windows ou no Linux, tanto faz, né? Cada sistema operacional vai ter o seu documento de texto, né? O seu programa de texto, sabe? Sempre vai ter, sabe? Então, e esse programa de texto ele vai ter uma ferramenta para localizar palavras. Use, tá? Descubra qual que é e use. Se eu falar aqui como que é cada uma, vai ficar um vídeo gigante e técnico, não é aqui a proposta. Mas procure a ferramenta de encontrar palavras da plataforma que você usa e faça bom uso na hora da revisão. Percebeu que você repetiu uma palavra, às vezes você percebe que você repetiu uma vez, quando você procura você vê que você repetiu 10 vezes, né? Então isso ajuda muito a resolver essa questão. Outro ponto muito importante é leitura beta. Dá o seu texto para alguém, tá? E se você está com esse receio de ser repetitivo, se você está ainda está ainda formando a sua voz narrativa, amadurecendo a sua voz narrativa, dá um texto para alguém, pode ser um parente, um amigo, namorado, o que seja, né? E pede, cara, pessoa, amor da minha vida, o que seja, né? Fala para mim os meus vícios de linguagem. Lê, por favor, dá essa lida aqui nesse texto, né? Pode ser um texto só, já vai te ajudar, tá? Porque realmente ter alguém que faça isso num livro inteiro, nem sempre nós temos isso ao nosso dispor, né? Eu raramente tenho alguém que lê o livro inteiro, quando tem uma pessoa só, sabe? Antes desse livro ir para editora, no caso, né? Mas então, eu particularmente, mas você pode pegar, particularmente, me enrolei, desculpa, me enrolei, eu vou aqui recomeçar. Pega um texto seu e dá para uma pessoa e pede especificamente, me diz os meus vícios de linguagem. Pega que esse texto aqui, imprime, se possível, dá para a pessoa e fala, pega uma caneta e sublinha os vícios de linguagem para mim, que eu vou usar isso, vai ajudar muito. Pede isso para alguém de confiança, tá bom? Então, procura isso. Leitura beta, e quando tiver essa leitura beta, né, eu acho que nesse caso, acho que é até melhor uma leitura não tão assim profissional. Sabe que o profissional ele vai olhar o check-up geral, né? Pega alguém que gosta de ler, que é da sua confiança, e pede isso em específico, sabe? Bem focado mesmo, sabe? Para você realmente focar
aspecto da sua escrita. Faz isso, né? Se não puder imprimir e mandar a pessoa sublinhar, né? Nós estamos em tempos de pandemia, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, e às vezes a pessoa que você confia mora em outro estado também, né? Acho que isso pelo correio ia ficar meio, né? Ia demorar muito para fazer isso pelo correio. Mas beleza, manda pela internet, manda em anexo e pede para a pessoa ali sublinhar, né? Usar a ferramenta de texto para sublinhar esses pontos, tá bom? Então, leitura beta também é um caminho muito útil. E o último passo de todos é a aceitação comedida. No sentido que você não vai simplesmente se desapegar desse tipo de linguagem, porque até certo ponto, esse que é o ponto, essa que é a questão, até certo ponto isso faz parte da sua voz narrativa, faz parte do seu estilo. Eu não quero parar de usar o mais, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante. Eu não quero que ele fique sobrecarregado. Eu não quero que fique repetitivo, eu não quero que fique ruim no texto, tá? Mas faz parte do meu estilo. Então eu não vou parar de usar, sabe? Não, eu simplesmente não vou. Só não vou, né? Então, tem o lado de aceitar que é parte do seu estilo, parte da sua narrativa, mas de aceitar com controle, né? Aceitar de forma comedida, tá? Não enfiar o pé na jaca. E eu acho também bizarro, acho assim, ridículo, sabe? Quem comete erro, sabe? Tem alguém cheio de vício de linguagem, é meu estilo. Seu estilo é ruim. Assim, deixa eu ser assim, sincero com você. Se o seu estilo tem vício de linguagem, ele é ruim. Então, para você melhorar o seu estilo, melhorar a sua narrativa, não deixe o seu vício de linguagem sobrecarregar o seu texto. Mas também compreenda até que ponto. Não tente também só expurgar, sabe? Tipo, sei lá, ninguém vive, por exemplo, ninguém faz uma dieta que simplesmente que exclua por completo todos os nutrientes, sabe? Algum tipo de nutriente, sabe? Então, tem gente que é vegano, mas o vegano tem que ter uma alimentação, sabe, muito assim, focada para continuar uma vida saudável, sabe? Sem também, mesmo abrindo mão da carne. Que a carne, ela é, assim, eu adoro, mas ela é, assim, o acesso mais acessível a nutrientes que o corpo precisa. Você vai abrir mão da carne, não dos nutrientes. Então você vai ter que ter uma dieta que te dê esses nutrientes, que você não pode abrir mão. Simples assim, sabe? Então, é um pouco disso. Você, eu acho que corrigir os vícios de linguagens é como fazer dieta. Você vai abrir mão dos seus vícios, mas você não vai abrir mão dos nutrientes que você precisa. Então, nesse caso, você não escreve, eu acho que ninguém escreve sem nunca usar um mais, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, que é o meu vício de linguagem. Estou usando ele de exemplo aqui, que é o primeiro que me vem em mente. Quando eu escrevo, você tem o seu com certeza. Então você não vai simplesmente expurgar e nunca mais usar ele. Você vai usar sim. E você pode até mesmo usar ele com um artifício recorrente. O ideal é que você não use ele toda a página do seu livro. Esse que é o ponto. Não use toda a página. Não use todo o parágrafo, né? De repente você vai usar, né, possivelmente, todo o capítulo, tá? Mas eu até, por exemplo, fazendo uma live, um podcast com a Yasmin Kader, ela conta, né, que um vício dela é botar assim 3 pontinhos e aí completar a frase, né? Então, esses pontinhos dão um ritmo assim de um mistério, né? Um taran, sabe? E aí completa. Mas ela conta que ela faz muito isso, né? E esse é o vício de linguagem que ela contou que ela tem, por exemplo, né? É isso que é bom. Se fizer isso o tempo todo, enche o saco. Fica repetitivo, o leitor começa a ficar cansado disso. Aí complica, né? Então essa que é a questão. O meu vício de linguagem é esse que eu já falei. O da Yasmin é as reticências e a revelação, né? Que às vezes acaba ficando repetitivo para ela e ela também procura minimizar essa repetição, né? Você tem os seus. A Yasmin não vai parar de fazer essas reticências e essa revelação bombástica, ela não vai parar de fazer. Eu não vou parar de fazer o meu. Você não vai parar de fazer por completo o seu, tá? Mas também não tente expurgar. Aceite, né? E procure um jeito de manter essa voz narrativa sem ficar enjoativa, sabe? Voltando a falar de comida. Eu adoro comida, percebe-se. Você não vai, abrir mão de um tempero. Você gosta de tempero. Eu, Bernardo, adoro pimenta, né? Eu boto pimenta em muita coisa. Eu não como pimenta todo dia. Mas essa madrugada, eu gosto de fazer misto quente ou queijo quente, botar dentro de pimenta, adoro.
Então, às vezes tem um macarrão, eu boto uma almôndega, boto um queijo ralado e pimenta, né? Eu gosto muito de pimenta, não como pimenta todo dia. E se eu estou servindo um banquete para meus convidados, eu vou pensar neles também. Escrever não escrever você começa a cozinhar para você mesmo, você começa a escrever para você mesmo. Mas na hora que você entrega o livro para os leitores, na hora que você entrega o banquete para os seus convidados, você não está fazendo só para você mesmo. É importante ter essa compreensão. Então, se você encher de pimenta, pode ter alguém que não gosta, pode ter alguém que é alérgico, mas olha só, se você é alérgica ao ingrediente, ao seu principal ingrediente, e ela chega na sua casa, ela fica com fome. Não é verdade? Então, a gente precisa conhecer os nossos convidados para o nosso banquete, precisa também conhecer nossos leitores, né? E precisa oferecer opções que sejam apetitosas para todos, tá? Então a gente não pode deixar nossos vícios sobrecarreguem nossos livros, nossos banquetes, né? O que é que seja, tá? Qualquer coisa, né? Até um atleta que usa sempre o mesmo método, seja um lutador de artes marciais, seja um jogador de futebol, se você só faz uma coisa só, você fica manjado e você não vence todos os jogos, porque não existe tática perfeita, sabe? De esporte nenhum. Só para citar também outro exemplo diferente do que eu usei antes, tá? Então é isso, tá? Compreenda os seus vícios, minimize eles, procure ativamente, né? Dá-lhe um Ctrl F, usa a ferramenta de procura para você encontrar seus vícios e revisar, né, com bastante esmero, tá? Procure opiniões externas, mas também, né, compreenda que isso faz parte da sua voz narrativa. Você vai dosar, né? O caminho não é expurgar, é dosar. Então, transmute o seu vício de linguagem numa ferramenta que você usa, né, num subterfúgio que você usa na sua voz narrativa, que faz parte do seu estilo, sem ficar sobrecarregado para quem vai ler. Então, se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se você quiser mais conteúdo como esse, também, já falei isso, me enrolei. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve, ativa o sininho, já falei. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo mercado editorial e escrita criativa todo dia. Então a gente se vai pelo multiverso. Valeu!